Muito bem tornado, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera. Hoje é dia 27 de janeiro de 2026. Este é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Você já sabe, você já conhece. Se porventura não conhecer, inscreva-se, porque aqui a gente fala muito da Juventus, né? Sempre com imparcialidade e com seriedade. E claro, com bom humor. Se você for um rival, seja bem-vindo e boa sorte. Agora, finalmente chegou o dia para você que é inscrito, né? Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve. Quem sabe dá tempo de você. Tempo dá. Quem sabe você não é congratulado com a boa sorte, porque no dia 30, mais conhecido como sexta-feira dessa semana, né, lá pelas 9h30, 10 horas da noite, eu vou sortear um cachecol igualzinho esse daqui que vocês estão vendo, com todos os símbolos da Juventus. E já, nesse vídeo que você está vendo, você vai ter que fazer um comentário, né? Eu vou fazer uma pergunta, e os 20 primeiros que comentar, na ordem, vão concorrer ao cachecol igualzinho a esse. Mas antes, lógico, né? Deixa ativado o sino, porque senão você não vai receber a notificação. Antes de falar do sorteio, ainda sobre a polêmica dos napolitanos, que insistem em dizer que foi um jogo roubado, né? Eles precisam entender uma coisa, que se fôssemos entrar no maravilhoso mundo dos napolitanos e dizer que essa partida foi roubada ou falsata, como eles estão falando, o beneficiado não é a Juventus, o beneficiado é a Inter, tá? Vocês estão disputando o título com a Inter. É eles que estariam sendo beneficiados. Esqueçam a gente, nós não somos rival de vocês, né? É isso que eu tinha que falar ainda para complementar a partida da Juventus contra o Napoli. Merecidamente a gente jogou bola e venceu os napolitanos, né? Sobre o mercado, rapidinho, explodiu, pipocou aí algumas informações do Colomani. Houve um contato da Juventus com o Colomani, com o agente dele, com o Paris Saint-Germain, mas apenas um contato. Eu acho muito, mas muito difícil o Colomani aparecer na Juventus agora em janeiro, nesse finalzinho de janela. Eu não vou dizer que é impossível, mas não se deixem entusiasmar pelo simples contato. Não abriu-se nenhuma negociação até o que eu estou sabendo. Posso até estar errado, tá? Mas até onde eu sei, nenhuma negociação. E em o Vlahovic não ficando, porque precisa ver como que vai voltar o Vlahovic de contusão, precisa ver o que ele vai pedir. Provavelmente a Juventus pode sim tentar repatriar o Colomani no verão, na janela do meio do ano. Mas acho que para agora não se deixem entusiasmar pelo simples contato que houve, tá? Bom, e eu vou, antes de falar do sorteio, eu comentei aqui que o Comoli, o grande reforço seria a renovação do Spalletti. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, e também, como eu falo nós torcedores, né? Porque eu sempre falo que a gente precisa ter conhecimento do que acontece dentro de um clube de futebol, e falo por experiência própria de clubes aqui do Brasil, mas nós não estamos dentro da Juventus, nós não sabemos o que é dito lá dentro, entre dirigência, diretoria técnica, comissão técnica. Aliás, o Elkan esteve no vestiário, hein, depois da vitória, pelo menos isso. O problema da Juventus não é o Elkan. O problema da Juventus é ter um presidente que cuida de futebol. Presidente / diretor de futebol competente. O dia que tiver um presidente de futebol que vai tomar conta do futebol, a figura do Elkan, entendeu? Agora, se deixar o futebol na mão do Elkan, não vai dar certo. Mas, enfim,
Eu cobrei o Comoli, né, para renovar com o Spalletti, mas tem uma coisa aqui, hoje um amigo meu me falou isso lá na Itália, e eu tô assistindo as entrevistas do Spalletti, inclusive eu vi hoje, tá, a entrevista que, né, precede a partida de amanhã. Aliás, vai jogar o Koop Miners, o Open Data estão confirmados, o Koop Miners deve jogar mais pelo meio, e o Open dá lá na frente, e muito provavelmente o Gatti vai entrar no lugar do Bremer amanhã. Juventus que tem uma chance remota, bem remota, de uma combinação de resultados classificar direto para as oitavas, mas é difícil. Vamos ver o que acontece, mas esses 3 jogadores devem entrar amanhã. E eu vi a entrevista do Spalletti hoje, eu não vi antes do jogo contra o Benfica, um amigo meu me falou, por isso eu falei no vídeo que o Comolli tem que começar a se coçar para tentar renovar com ele. Aí eu fui rever essa entrevista no YouTube e a Juventus, eu não posso ser injusto aqui com a diretoria, com o Comolli, né? Eu acho, é achismo, tá? Eu não tenho ainda essa informação. Eu acho que a Juventus já chamou ele para renovar. A Juventus já chamou ele para renovar. Eu acho, né? Preciso confirmar isso, mas eu acho que a Juventus já chamou ele para renovação e não foi agora. Foi antes do jogo com o Benfica, foi antes da partida que a gente ganhou lá de 5-0 no Campeonato Italiano, foi antes da derrota do Cagliari. Então, eu começo a pensar assim, será que é o Spalletti que está pensando se fica ou não? A gente está invertendo aqui o cenário. A gente acha, por que a Juventus não confirma logo o Spalletti? Por que a Juventus não renova logo? Mas quem disse que a Juventus já não propôs uma renovação? Será que não é o Spalletti que está ganhando tempo para pensar se vale a pena ficar lá ou não? Vamos prestar atenção nisso. Às vezes não depende da Juve. Às vezes tem que ver se o Spalletti está pensando, vai esperar o fim para decidir o que ele quer fazer. Se ele vai aceitar ou não uma proposta que já foi feita para ele. É um ponto importante para não sermos injustos com o Comolli e com a diretoria da Juventus. É isso, né? Então, se o Spalletti estiver na dúvida, é um problema da tatuagem, a gente manda, a gente paga para cobrir a tatuagem, né, do Napoli. Eu tô brincando, óbvio, mas é isso, tá? Acho que tá mais na mão dele do que da Juventus. Tipo, a proposta tá feita, agora tem que ver se ele aceita. É mais ou menos isso. E já falei de amanhã, né, que deve jogar não, vai jogar o Open Da, vai jogar o Koop Miners e o Gatti deve entrar no lugar do Bremer. Vamos falar do sorteio do cachecol? Tá aqui na minha mão, ó. Olha aqui, ó. É esse aqui que você, que for inscrito, vai concorrer na sexta-feira à noite, sexta-feira dessa semana. Eu vou abrir aqui um pouco para vocês verem, ó. Tá escrito História de um Grande Amor, tá escrito em italiano, tem todos os distintivos da nossa história, um mais bonito que o outro, tá? E isso daqui no inverno, isso aqui é grosso, é um material muito bom, tá no encarte aqui, tá bom? É igualzinho esse que vocês estão vendo aqui no cenário, aqui do meu lado esquerdo. É o seguinte, vamos lá, chegou a hora, né? Lembrando que é esse vídeo aqui, os comentários que vocês fizerem agora nesse vídeo que vai valer. Os 20 primeiros, tá? Mesma história de sempre. Não adianta mandar mais de um comentário porque não vai valer só um, tá bom? E depois, na sexta-feira, eu vou deixar aqui o contato do meu Instagram, porque eu vou precisar do endereço de quem vencer. Enfim, isso a gente fala mais na sexta-feira. Mas é o seguinte, falei aqui do Elkan, né? E a gente viu no final do ano passado a proposta do grupo do Tether, né? De criptomoedas, que quer comprar a Juventus, eles que têm já uma porcentagem lá de 11% das ações, né? Eu não confio em empresa de criptomoedas, enfim. Mas enfim. Vamos fazer a seguinte brincadeira. Você inscrito, você de repente acorda trilionário. Você acorda mais rico que o Tether. E aí você chega, vai para Turim e faz uma proposta para o Elkan. Você que está vendo o vídeo, você vai fazer uma proposta para o Elkan para comprar a Juventus.
Aí o Welcome vai olhar para você e fala assim, não, eu não vou vender a Juventus, é uma questão de família, não vendo. Aí o Welcome vai dormir e ele tem um sonho com o Gianni Agnelli, aquela fumaça branca, o Gianni Agnelli. Elkan, vende para o inscrito do Finestra, vende que nós vamos ganhar 5 Champions, vende, senão vou te mandar para o inferno quando chegar a tua hora. E no dia seguinte o Welcome acorda, liga para você inscrito, depois de receber um não, liga para você e fala assim, vamos nos encontrar, eu vou vender a Juventus para você, vamos fechar negócio. Aí vocês fecham o negócio, você inscrito e o Welcome fecham o negócio e você passa a ser o novo dono da Juventus. A pergunta é a seguinte, qual vai ser a sua primeira atitude como novo proprietário da Juventus? Interrogação. Você vai mexer no distintivo? Você vai mandar derrubar o estádio e fazer um estádio para 80 mil, 100 mil? Você vai derrubar toda a diretoria e trazer os velhos ídolos como Pessotto, Del Piero, Torricelli, sei lá, Buffon? Qual vai ser a primeira atitude que você, inscrito, vai fazer como sendo o novo proprietário da Juventus? Usem a criatividade, tá? Vale qualquer coisa. Os 20 primeiros que comentarem o que fariam sendo o dono da Juventus vão concorrer a esse belíssimo cachecol na sexta-feira à noite. Boa fortuna, boa sorte a todos vocês. Nos vemos amanhã. Tem o jogo contra o Mônaco. A gente vai fazer vídeo depois da partida, tá bom? Sempre Forza Juve. Fino alla fine. Eu ainda, se fosse eu o vencedor, eu não sei o que eu faria. Eu vencedor, se eu fosse o comprador da Juventus, eu ainda não sei o que eu faria. Mas você tem que saber, tá bom? É isso. Tchau, ragazzi. Boa noite e boa sorte a todos. Valendo!